ovos de chocolate. Mas tem uma pessoa muito especial. Uma pessoa que é um rei. O nome dele é Jesus. Ele é alguém muito importante. E ele estava lá no céu, com o Papai do Céu. Mas o Papai do Céu mandou ele vir aqui na terra, porque ele tinha uma missão. E como ele é muito obediente, ele veio. Aqui na terra, Jesus ajudou muitas pessoas que estavam doentes, tristes. Ele ajudava o coração delas, curava elas. E as pessoas amavam Jesus. Mas um dia, chegou o dia de Jesus fazer uma coisa que ele tinha que fazer. E ele foi até um monte e começou a falar com o Papai do Céu. Ele se ajoelhou assim, ó, e orou. Papai do Céu, e ele orava. E os amigos dele que estavam com ele, sabe o que eles fizeram? Dormiram. E Jesus ficou sozinho. O coração de Jesus estava muito triste, porque ele ia passar uma coisa muito difícil. E quando ele estava lá orando, de repente, chegou umas pessoas muito bravas, que vieram com espadas, com paus, e eles não gostavam de Jesus. Eles queriam prender Jesus. E Jesus, como era muito bonzinho, ficou calmo, não fez nada com essas pessoas. Deixou que essas pessoas machucassem ele, prendessem ele e levassem ele. Essas pessoas, sabe o que elas fizeram? Olha, chicotearam Jesus, machucaram Jesus. E ele não fez nada para ninguém. Ele só fazia coisas boas. Mas essas pessoas não gostavam dele. Essas pessoas falavam que Jesus tinha feito coisa errada. E ele não fez nada de errado. Sabe o que eles fizeram? Falaram para Jesus carregar uma cruz. Uma cruz muito pesada. E Jesus foi carregando. Ele estava tão cansado. Mas ele ama muito a gente. Então, por causa da gente, ele fez tudo isso. E aí eles colocaram Jesus numa cruz parecida com essa. Colocaram Jesus lá. E sabe o que mais? Eles colocaram uma coroa em Jesus. Mas não uma coroa de rei. Colocaram uma coroa cheia de espinhos. Machucaram a cabeça de Jesus. E ele não tinha feito nada. Ele só amava as pessoas. E lá na cruz, Jesus morreu. E agora? Será que essa é uma história triste e acaba assim? Não! Sabe por quê? Porque essa é uma história de amor. Colocaram Jesus dentro de um buraco. E Jesus ficou lá por 3 dias. Faz assim comigo, ó. 3 dias. Mas depois de 3 dias, uma coisa aconteceu. Jesus não estava mais lá no buraco. Papai do Céu fez Jesus viver de novo. E a Páscoa é a celebração de Jesus ter vivido de novo. E ele viveu de novo e está lá com o Papai do Céu. E agora ele está com a sua coroa de verdade. Porque ele é um rei. Mas ele também está com cada uma das crianças aqui na terra. E ele quer que as crianças também fiquem pertinho de Papai do Céu. Mas por isso que ele fez tudo o que ele fez. Deixou machucarem ele, deixou colocar ele na cruz, porque ele nos ama. E a Páscoa, crianças, não são os coelhos ou os chocolates, mas é a ressurreição de quem? De Jesus. Porque Jesus, ele nos ama
morto. A cruz ficou vazia e Jesus venceu. E essa é a